Agora nós vamos rever, estudar um pouquinho mais sobre as regiões hidrográficas do Brasil. Vamos dar uma olhada no mapa aqui, ó. Observa aqui comigo. Aqui nesse mapa, você tem disponibilizado para vocês as principais regiões hidrográficas do Brasil. Põe tela cheia aí, Dogão, para eles darem uma olhada no mapa das regiões hidrográficas do Brasil. Observem que o Brasil é um país que tem inúmeras regiões hidrográficas. Nós temos aí a maior região hidrográfica não só do Brasil, como do mundo todo, que é a região hidrográfica amazônica, que atende aí pelo rio principal, que é o rio Amazonas, e os seus afluentes, como o rio Xingu, o rio Madeira e tantos outros afluentes. Temos a região do Tocantins-Araguaia, enorme região hidrográfica, a região hidrográfica do Paraná, importantíssima para a economia do país, a região hidrográfica do São Francisco, onde está o velho Chico, Rio São Francisco, entre outras regiões hidrográficas muito importantes que vocês estão vendo aí no nosso mapa. Volta aqui para mim, Dogão. É interessante vocês entenderem o seguinte. Dentre todas essas regiões hidrográficas, por que isso é relevante para você no seu vestibular? O Brasil é o país, como eu disse para vocês em módulos anteriores, que tem 13% da água doce do mundo. Portanto, o Brasil é um dos países do mundo que mais tem recursos hídricos, principalmente em formas de rios, ok? E essas regiões hidrográficas, elas são formadas por um rio principal, ou às vezes mais de um rio principal, e os seus afluentes. Algumas questões geopolíticas, econômicas, algumas questões ambientais têm sido cobradas de nós, os vestibulares, nos últimos anos. E quais são os destaques que vale a pena apresentar para você? Vamos começar pelo primeiro aqui, ó. A presença de dois aquíferos importantes dentro dessas regiões hidrográficas. O aquífero já consagrado Guarani, né? O aquífero Guarani, e o aquífero Alter do Chão. O aquífero Guarani, ele se localiza ali, ó, na bacia hidrográfica do Paraná, tá? Ele é um aquífero muito extenso, ele abrange aí não só o território brasileiro, como ele abrange também a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. As maiores reservas, evidentemente, estão no Brasil, tá? Seguido da Argentina, depois o Paraguai, depois o Uruguai. Mas esse aquífero ele tem um volume de água e uma extensão absurda. E as águas dele, as águas do aquífero Guarani, águas subterrâneas, já são utilizadas por algumas indústrias e alguns setores agropecuários. É uma água muito importante, muito pura, de excelente qualidade, que acaba atendendo às necessidades da região da bacia do Paraná. E o aquífero Alter do Chão é um aquífero que se localiza na bacia hidrográfica amazônica, tá? A bacia hidrográfica amazônica, a maior bacia, a maior região hidrográfica do mundo, tá? E ainda possui águas subterrâneas em grande quantidade. Em termos de extensão, o aquífero Alter do Chão é menor do que o aquífero Guarani, mas em termos de quantidade de água, ainda se está medindo de forma exata qual é a quantidade de água que se encontra no aquífero Alter do Chão. Porque esse aquífero acabou se formando entre aí o relevo amazônico e o próprio rio Amazonas. Ele é um aquífero que está, digamos assim, sob, né, abaixo do rio Amazonas. É difícil a medição. O que nós sabemos com toda certeza que é importante você levar para a sua prova é que a presença desses dois aquíferos soma-se aí a presença de inúmeros rios no Brasil, configurando a nossa nação como uma nação de grandíssimo potencial hídrico no mundo, ok? Quando eu falo de potencial hídrico no mundo, lógico que você se lembra de potencial, né, hidrelétrico e também de potencial de abastecimento de populações. Por isso que o vestibular tem cobrado bastante de nós a chamada transposição do Rio São Francisco e a tão famigerada construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. A transposição do Rio São Francisco aconteceria dentro da região hidrográfica do São Francisco, que você pode observar ali no nosso mapinha. O Rio São Francisco, ele é considerado aí
o maior rio totalmente brasileiro. Por que o maior rio totalmente brasileiro, professor? Não seria o rio Amazonas o maior rio do mundo? Seria o maior rio do mundo, ele também é o maior rio brasileiro, não é? No caso do rio Amazonas, gente, ele não é totalmente brasileiro. O rio Amazonas ele também perpassa outros territórios e, portanto, ele acaba não sendo o rio mais extenso totalmente do Brasil. É o maior rio do mundo, o rio Amazonas, é o rio mais caudaloso. O que significa isso? É o rio que tem maior volume de água. Existe uma disputa para saber se o rio Nilo ou o rio Amazonas é o maior rio do mundo, mas, enfim, o rio Amazonas é importantíssimo. Mas o rio São Francisco, chamado de Velho Chico, o rio Nilo brasileiro, pela importância que ele tem para as populações ribeirinhas, o rio Nilo brasileiro, que é o rio São Francisco, ele acaba abastecendo as populações ribeirinhas, fazendo canais de irrigação para a agricultura, existem usinas hidrelétricas no curso do rio São Francisco, existe aí a prática da agricultura tropical, principalmente de frutas, ao longo do rio São Francisco. Ele está sofrendo um projeto ambicioso de engenharia para ser transposto, ou seja, para ser desviado as suas águas, os seus cursos, justamente para atender aquela região do semiárido que nós nos referimos anteriormente. Então estão sendo construídos 2 eixos de transposição, 2 desvios das águas do rio São Francisco, para atender aí a população da região semiárida. E esse projeto de transposição do rio São Francisco, ele é muito polêmico. Por que ele é muito polêmico? Porque não se sabe exatamente se ele vai conseguir atingir os seus objetivos. A estimativa é que desviando as águas do rio São Francisco, transpondo as águas do rio São Francisco para as regiões do semiárido nordestino, cerca de 12 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com isso. No entanto, alguns ambientalistas têm chamado a atenção que essa transposição do rio pode afetar de forma negativa o volume de água do rio, pode inclusive levar o rio lentamente a perder a sua capacidade hídrica, a perder seu volume de água. Uma outra acusação que se faz, uma outra crítica que se faz à transposição do rio São Francisco é o seu alto valor, orçado aí em bilhões de reais, tá? Cerca de 8 bilhões de reais, por enquanto, tá? O valor da transposição do rio São Francisco, para um projeto que pode causar impacto ambiental e não se sabe se atenderá às 12 milhões de pessoas. Por quê? Porque existe também a denúncia, também a perspectiva de que essa transposição vai valorizar algumas terras e isso não teria como dar acesso à população que realmente necessita dessas águas. Então, veja, é um problema geopolítico, é um problema que envolve aí a região hidrográfica do São Francisco e que ainda é muito envolto em polêmicas e ainda está longe do término da sua transposição. O Brasil já fez alguns trechos, alguns canais estão prontos, mas toda a obra ainda está muito tempo de ser terminada. Agora, uma obra que está basicamente concluída e logo vai ser colocada em teste a pleno vapor é a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no afluente do rio Amazonas, chamado de Rio Xingu, ok? A hidrelétrica de Belo Monte tem uma história bastante longa. Ela já está em projeto de funcionamento há mais de 30 anos, tá? E ela foi concluída, pelo menos assim o governo federal brasileiro fez, né, o anunciou, ela foi concluída neste ano de 2016. Ela é uma usina hidrelétrica muito grande, que está inserida dentro do bioma ou do domínio morfoclimático amazônico, e por isso ela foi muito criticada por conta do impacto ambiental que ela causou na devastação da floresta amazônica. Vocês sabem que quando uma usina hidrelétrica é construída, inevitavelmente existe alagamentos de enormes áreas de território, e quando se trata de território de floresta amazônica, pela importância, é ainda mais visada a crítica. E também existe aí a formação de bombas de carbono, que é a liberação de CO2 feita pelas florestas que foram alagadas no processo de construção da usina de Belo Monte, tá? Fora essa questão, a usina de Belo Monte foi alvo de inúmeras propagandas, de inúmeros de ativistas aí que se uniram para que ela não fosse terminada,
mas ela está concluída e a energia que ela vai fornecer é importante. Lembrando que ela não vai fornecer energia à região norte em si. A usina hidrelétrica de Belo Monte vai acabar abastecendo a região centro-sul, a região sudeste do Brasil, onde a demanda energética é muito maior. Dessa forma, esses são os destaques que o Enem tem dado às regiões hidrográficas do Brasil.